Mateus capítulo 17, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Aleluia. Palavra do Senhor para nós nesta noite. Amém? A igreja pode se assentar. Eu estava meditando nesse texto e veio o título da mensagem: a fé que move montanhas. E o propósito desta mensagem é refletir sobre a nossa fé simples e sincera, o poder da fé simples e sincera. Ainda que a nossa fé seja pequena, como um grão de mostarda, ela pode mover montanhas. A nossa fé pode sim transformar realidades, mas isso quando nós nos posicionamos em fé. Deus, Ele age de maneira poderosa em nossas vidas. Então é necessário tomarmos uma posição, um posicionamento. E qual é o posicionamento? É crer, é confiar, é acreditar que o nosso Deus, Ele faz o impossível. E a fé é algo assim extraordinário. Jesus está falando aqui de uma fé pequenininha, né? Uma fé pequena, como um grão de mostarda. O poder da fé como um grão de mostarda. Jesus utiliza essa pequena semente, que é a menor das sementes, para ilustrar, né, o tamanho da nossa fé, que não é um tamanho, que não é assim o que a gente faz, mas importa ter fé e ter uma fé autêntica, uma fé sincera, uma fé que está disposta a agir, porque não é, às vezes a gente quer confiar, quer crer, mas a gente não quer agir. Então nós precisamos tomar uma atitude de fé, ainda que pequena, ainda que não pareça que a gente tenha fé. Muitas vezes a gente se vê em situações em que a gente pensa que a gente não tem fé, mas um pouquinho de fé já vai fazer toda a diferença. Quando nós depositamos em Deus a nossa confiança, nós podemos sim realizar grandes coisas em Deus, porque é em Deus que nós confiamos, é Deus quem nos capacita, é Deus que nos motiva, é através do Espírito Santo, confiando no Senhor. Muitas vezes a gente se sente com a fé abalada, insuficiente para enfrentar os desafios, mas Jesus, Ele nos ensina a ter uma fé genuína, ainda que pequenininha. E essa fé, ela pode mover montanhas, desafios que parece que são difíceis, intransponíveis. Nós podemos sim mover, porque a nossa fé pode sim mover montanhas. E a Bíblia nos dá um exemplo de uma fé ativa, que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, de versículos 25 até o 34. Marcos, fala da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher já estava há 12 anos enferma e com uma hemorragia.
E ela ficou sabendo que Jesus iria passar ali naquele local. E ela estava ali aguardando o seu momento. Mas diante daquela multidão que estava acompanhando Jesus, havia também Jairo. Jairo, ele era um dos principais ali do Sinédrio, e ali ele estava com a sua filha enferma, e ele chega até Jesus e pede que ele vá até a sua filha para que ela possa ser curada. E aí Jesus foi com ele. Então, no meio desse trajeto, entra a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia não fala o nome dela, apenas cita qual era a enfermidade. Aquela hemorragia já há 12 anos. Aquela mulher já havia procurado vários médicos e não havia resultado satisfatório, e ela continuava com a sua saúde fragilizada. Mas aquela mulher, ela escolheu ter uma fé ativa, porque nós precisamos ter uma atitude de fé. Não é apenas ter fé, mas também ter uma atitude de fé. E ela falou consigo mesma: olha, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. E aquela mulher enfrentou a multidão, mesmo ela sabendo que ela não poderia estar no meio daquela multidão, porque ela era considerada impura. Ela não olhou para a sua condição, ela olhou apenas para Jesus, ela olhou apenas para a sua fé. E ela teve essa atitude de fé, e ela venceu a multidão. E ela foi e tocou na orla dos vestidos de Jesus, porque ela cria, porque ela sabia que no meio daquela multidão, se alguém descobrisse que ela estava enferma, com certeza ela seria retirada à força. Então ela reuniu as forças dela, aquilo que ela tinha, para que ela pudesse chegar até Jesus e tocar na orla dos seus vestidos, mesmo que Jesus não a visse. E ali ela toca nas vestes de Jesus, na orla, e ali Jesus para e pergunta: quem me tocou? E aí os discípulos: mas Senhor, como o Senhor pergunta quem me tocou? Tem uma multidão que te aperta, que te oprime aqui. Mas Jesus falou que quando alguém o tocou, ele sentiu que saiu dele virtude, poder. Foi um toque diferente, foi um toque de fé. E aquela mulher imediatamente ficou curada. E ela ficou ali com medo de aparecer, de ser julgada, de ser reconhecida por alguém que sabia da sua condição. Mas ela reuniu forças e falou: eu te toquei. E naquele momento Jesus, ele fala com ela: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. A fé não trouxe apenas a cura, mas também trouxe salvação para aquela mulher. Não foi somente a cura física, mas trouxe salvação, porque aquela mulher restaurou a sua dignidade. Através da cura dela, ela poderia viver novamente com a sua família, viver novamente em sociedade. Trouxe salvação, trouxe dignidade para aquela mulher.
aquela fé ativou o poder de Deus na vida dela. Então ela teve uma fé ativa, uma atitude. Quantas vezes Deus espera de nós uma atitude de fé? Às vezes acontecem situações e nós não tomamos uma atitude de fé. E Deus nos chama a dar esse passo de fé, mesmo quando tudo parece que não vai ter jeito, mesmo que as circunstâncias dizem que não. Nós não podemos ter uma fé passiva. Eu creio, mas não tomo uma atitude. Não podemos ter uma fé passiva, mas a fé que temos em Deus, ela precisa nos motivar a agir, a ativar, a provocar o milagre, confiando que Ele vai responder, que Ele vai trazer a solução para nós. E a fé, ela tem um impacto nas circunstâncias. Jesus fala, nada vos será impossível. Se a gente tiver uma fé pequenininha, nada vos será impossível. Jesus está revelando a nós o poder ilimitado da fé, quando ela está alinhada à vontade de Deus. A fé, irmãos, move o céu. Move o céu em nosso favor. Quando nós confiamos a fé, não é apenas uma crença pessoal, mas a nossa fé, ela vai fazer com que o céu se mova, com que Deus se mova, porque Deus espera de nós uma atitude. A fé, ela só não altera a nossa situação, mas ela também toca o coração de Deus. O Evangelho está cheio de exemplos. Aquele centurião que estava com o seu funcionário ali, o seu servo enfermo, e aí ele fala: Senhor, meu servo está doente. Aí Jesus falou: eu vou lá. E aí ele falou assim: não, Jesus, eu não sou digno de que entres na minha casa, porque eu sou pecador, mas eu sei que tu és um homem de autoridade, assim como eu também sou um homem de autoridade. Quando eu digo para os meus soldados: vai para lá, vem para cá, eles vão. E eu creio também, Senhor, que se o Senhor disser apenas uma palavra, o meu servo ficará curado. Aquele homem era um centurião romano, ele não era judeu, e ele creu no Senhor, ele ativou a fé, ele tocou no coração de Jesus, porque Jesus falou: olha, eu nunca vi fé tão grande assim. E aí Jesus falou: então vai lá, que ele já vai estar curado. E quando ele chega lá na sua residência, o servo dele está curado. E aí ele até pergunta: mas que horas que foi? Aí, foi tal hora, era a hora que ele estava lá falando com Jesus. Então, quando nós confiamos no Senhor, nós podemos sim alterar as nossas circunstâncias, não aceitar que o mal venha vencer. Nós conseguimos sim alterar as nossas situações e tocar o coração de Deus, quando a gente crê de todo o nosso coração, deposita a nossa confiança no Senhor. Só Ele pode fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Qualquer que seja a montanha que você, eu, nós estejamos enfrentando, seja uma doença, seja uma dificuldade financeira, seja alguma luta, lembre-se, irmãos e irmãs, que a fé, ainda que pequena,
ainda que bem pequenininha, ela tem o poder de transformar a nossa realidade, porque Deus se move em resposta à nossa fé e Ele está pronto a agir em nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero terminar aqui deixando esse desafio para nós, para mim, que nós venhamos a adotar uma postura de fé, um posicionamento de fé, mesmo que ela pareça pequena, porque às vezes o mar fica revolto, o vento vem e a gente se sente tão pequenininho, mas se a gente se posiciona, assim como aquela mulher do fluxo de sangue que se posicionou e foi atrás do seu milagre, tocou em Jesus, assim também nós também podemos confiar no Senhor que Ele vai fazer. Confia que Ele pode fazer, que Ele pode mover as montanhas, as dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele honra até os menores passos de fé. Às vezes a gente está sem força, às vezes a gente chega ao final do dia, às vezes destruído, mas uma atitude de fé, um pouquinho de fé que a gente tem, que a gente consegue reunir, Deus já se move. Deus já move os céus em nosso favor. Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar, para nos proteger. E à medida que você vai avançando na sua fé, pode ter certeza que você vai ver o poder de Deus se manifestar de maneiras que vão além das nossas expectativas. Às vezes o problema vem de uma forma tão grande e aí é resolvido de uma forma tão simples. E aí a gente se desespera antes, não é verdade? A gente fica desesperado. E aí quando vê, poxa, mas era só isso que tinha que fazer. Quantas vezes nós já passamos por isso? Parecia que o problema era enorme. E aí não era nada, não é? Diante do poder de Deus, diante do agir de Deus. Porque nada é impossível para aqueles que creem no nome do Senhor, aqueles que confiam no Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe, que Deus possa a cada dia fortalecer a nossa fé, que nós possamos crescer de fé em fé, de vitória em vitória, confiando no Senhor. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus.